Oi, alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Vamos começar aqui mais uma semana, das nossas aulas online, continuando o conteúdo de imunologia, introdução à imunologia. Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, lavando as mãos, cuidando com a higiene, a troca de roupa. Hábitos esse que eu espero que a gente leve para a nossa vida, né? Mesmo depois de passar essa pandemia. Hábitos de higiene que são necessários, né? Principalmente para quem trabalha com alimento ou com quem trabalha com saúde, principalmente, né? Para não sair do hospital e não levar uma infecção para casa, uma contaminação para casa. E tirando, né? Às vezes eu sei que a gente não é tão cuidadoso com a higiene. Por sorte, por evolução, nós temos um sistema imune que nos defende nesses momentos em que a gente está descuidado, né? Que a gente não lava sempre adequadamente as mãos, come, mexe no celular, o celular cai no chão, pega, continua comendo. Para esses momentos, né, existe um sistema imune que está sempre ativo, que está sempre funcionando, que está sempre ali pronto para nos defender. Retomando a nossa aula da semana passada, o sistema imune, ele tem dois tipos de resposta, né? Nós temos o sistema imune adaptativo e o sistema imune inato. O sistema imune adaptativo, como a gente já comentou na semana passada, ele é um sistema imune que tem uma resposta duradoura, que é um sistema imune que combate de forma eficaz o patógeno, né? E ele vai atuar principalmente com a produção de anticorpos que são específicos ao antígeno, né? Então, eu tenho o antígeno, que é o meu vírus, a minha bactéria, e eu tenho o anticorpo específico para ele, então esse anticorpo reconhece e auxilia no processo de defesa, né? Vai fazer o combate, como a gente tem aqui, né? Eu tenho os anticorpos, né, que vão reconhecer o microorganismo e vão destruir esse microorganismo. A minha resposta adaptativa, ela demora alguns dias, né? Embora ela seja muito eficiente, muito importante, ela que efetivamente combate, ela não é imediata a resposta, né, à entrada do microorganismo, à entrada do antígeno. Ela demora alguns dias. Por isso que quando eu tomo uma vacina, eu demoro alguns dias para ter uma resposta àquela vacina. Eu tomo a vacina hoje, não é hoje já que eu estou imune. Eu posso tomar a vacina hoje e ficar doente amanhã, porque eu tive contato com um microorganismo vivo, não deu tempo do meu sistema imune gerar células de defesa, né, por conta do sistema imune adaptativo, e aí a pessoa fica doente igual. Então, ele não é imediato, ele demora alguns dias. De imediato, eu tenho o quê? Né, o que que eu tenho de imediato quando eu tenho a entrada com microorganismo? Eu tenho o meu sistema imune inato. Esse sistema imune eu já nasço com ele. É o sistema imune que vai me defender a todo momento, certo? É o sistema imune que é formado por células inespecíficas, ou seja, eu tenho macrófagos ou eu tenho células dendríticas que reconhecem qualquer microorganismo estranho, né? Qualquer patógeno, qualquer antígeno que entrar no meu corpo. Então, ele não é específico, ele é uma resposta imediata, é a linha de frente. Como resposta imune inata, além dessas células, então, que estão constantemente circulantes no nosso corpo e estão constantemente
reconhecendo qualquer micro-organismo que entra por qualquer via, seja respiratória, digestória ou por corte da pele, né? São essas células do sistema imune que vão reconhecer. Eu tenho ainda as minhas defesas físicas, que também é considerado sistema imune inato, né? Então, como sistema imune inato, eu tenho ali a barreira física e química. O que é uma barreira física? A minha própria pele, o meu próprio tecido, quando ele está íntegro, sem lesão. A minha pele sem lesão é uma barreira física. A bactéria não vai causar uma infecção na minha mão estando sem corte. Agora, a partir do momento que tem um corte ou que foi queimado, que eu tenho uma queimadura na minha pele, eu já posso ter ali uma infecção, crescimento de micro-organismos. Como barreira química, eu tenho o quê? Produção de enzimas, né? Produção de proteínas, como o lisozima que eu tenho nos olhos, que é uma enzima que vai degradar a camada peptídica, né, de peptidoglicana de bactérias e acaba destruindo as bactérias. Tenho também o pH, então eu tenho ali um pH ácido, por exemplo, no estômago, ele faz com que algumas bactérias não consigam crescer naquele ambiente. Então, é uma forma de barreira química. Então, todas essas barreiras química e física, eu considero elas pertencentes ao sistema imune inato. A gente já nasce com essa linha de defesa. Como o sistema imune inato também, eu tenho as células fagocíticas. Então, eu tenho ali os macrófagos, os neutrófilos, as células dendríticas, que são células que vão reconhecer qualquer antígeno, né? Que antígeno é o patógeno, qualquer antígeno que entre no meu corpo. E de forma inespecífica, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser uma toxina, né? De um veneno, por exemplo. Então, qualquer substância considerada um antígeno reconhecido como diferente, potencialmente patogênico, é reconhecido por qualquer uma dessas células e por todas essas células, na verdade, porque não entra um só, entram milhares de micro-organismos, milhares de vírus. Então, eu vou ter o que de imediato combatendo? O macrófago vai reconhecer, o neutrófilo vai reconhecer, a célula dendrítica vai reconhecer. Eu tenho todas essas células de frente reconhecendo e fagocitando e trabalhando juntas, tá? Além disso, eu tenho também a célula natural killer, que também faz parte do sistema imune inato. Além dessa célula fazer reconhecimento, né, de micro-organismo, ela também faz reconhecimento de células alteradas e células cancerígenas. Então, a célula do sistema imune inato natural killer, ela é muito importante para a manutenção de células saudáveis, porque é ela que reconhece célula cancerígena logo no início, destrói e mata essa célula cancerígena. Natural killer, o próprio nome diz, né? Que são células assassinas, células naturais assassinas. O que ela vai fazer? Ela vai matar. Ela reconhece e mata. Essa é a função dela. Reconheceu célula cancerígena? Reconheceu e matou. Reconheceu o micro-organismo? Reconheceu e matou. É isso que ela vai fazer. Por isso que elas são chamadas de natural killer. Tá? Não vão confundir com serial killer, não. É natural killer. E além disso, como sistema imune inato, nós também temos o sistema chamado complemento, que são proteínas sanguíneas, tá? Que vão induzir a inflamação. Então, a gente sabe que desde quando a gente nasce, a gente já tem capacidade de gerar uma inflamação. A inflamação, gente, né, nós acabamos não vendo ela como uma coisa boa, mas ela é o sinal de que algo não está certo. A gente precisa dessa sinalização. Então, meu sistema imune inato, as minhas células, né, do sistema imune inato, elas têm capacidade de sinalizar e ativar a inflamação. Porque a inflamação, ela é o mecanismo do corpo avisar que não
está tudo bem, que tem alguma coisa, que tem um antígeno, que tem uma possibilidade de infecção e que precisa de mais células de defesa. Então, é a forma do sistema imune inato atrair mais células. Quando eu tenho as minhas células do sistema imune inato reconhecendo o antígeno, matando, ela já produz proteínas para ativar o sistema complemento, porque esse sistema complemento vai trazer mais células do sistema imune inato para aquele ponto. Por isso que quando a gente faz um corte, né, seja no pé ou na mão, a gente sente aquele local mais quente, mais vermelho, ele dá uma inchada, vai gerar uma inflamação. A gente fala que aquele local inflamou. O que é essa inflamação? É um fluxo sanguíneo mais intenso para que chegue mais células do sistema imune inato naquele ponto, para que chegue naquele ponto mais células para fazer fagocitose, destruir micro-organismo e impedir que ocorra uma infecção. Como é que o teu corpo vai saber onde foi que você cortou? Onde que essas células do sistema imune têm que chegar? É através da sinalização feita pelas proteínas do sistema complemento. Por isso que você tem uma inflamação naquele ponto específico, certo? Vamos estudar um pouquinho, né? Bem, isso. Então, de defesa inicial, eu tenho o quê? As minhas barreiras físicas e químicas, ok? Física, a minha própria pele, química, pH, proteínas, enzimas que são produzidas. Proteínas antimicrobianas secretadas pelas mucosas são as barreiras iniciais. Se o micro-organismo, se o antígeno consegue passar essas defesas física, química e antimicrobiana, ele vai ter o quê? Vai ter as células, os leucócitos, macrófagos e neutrófilos que vão fagocitar e destruir, e ainda o sistema complemento. O sistema complemento, como eu já comentei com vocês agora, no slide anterior, ele sinaliza onde está ocorrendo o ponto de entrada de micro-organismo para induzir a infecção, induzir a inflamação. E além disso, o sistema complemento ele tem capacidade de marcar o micro-organismo para facilitar os macrófagos, as células dendríticas, destruir e matar esse micro-organismo. Porque digamos que o macrófago ele passou pelo micro-organismo e não detectou, ele não reconheceu, então ele não matou, né? A proteína do sistema complemento, ela vai ligar com muita eficiência ao patógeno, né, ao antígeno, deixando ele marcado, de forma que ele possa ser reconhecido pelo sistema, né, pelas células do sistema imune inato. Então, é outra forma, né, que o sistema complemento contribui para eliminar de modo muito eficaz a infecção. Essa imagem aqui é uma imagem muito importante, que eu sempre trabalho bastante tempo com ela, que é onde a gente tem o resumo de todo o sistema imune inato e como que é o controle inicial, né, de uma infecção. Eu tenho aqui, eu acho que eu vou começar a explicar ela agora, mas a gente continua no próximo vídeo, tá? Mas eu tenho aqui, ó, a minha barreira inicial, que faz parte do sistema imune inato, que é a minha barreira física ou química. Então, a minha pele íntegra, né, o suor, as proteínas de defesa, o pH. E aqui eu tenho um patógeno, que é o antígeno, né, que tenta passar por essas barreiras iniciais. Muitos não conseguem passar, né, não chega em contato com os olhos, a lisozima destrói e ele já morre, então ele não entra no nosso corpo. Chega pela via digestória, chega no estômago, o pH ácido do estômago destrói, então já foi uma defesa bem sucedida. Porém, alguns micro-organismos, como a gente aprendeu lá na micro, desenvolvem estratégias e conseguem passar essas barreiras iniciais. E aí, o que acontece quando eles passam a barreira inicial? É o que a gente vai ver no próximo capítulo.
certo? Daqui a pouquinho a gente continua, então, falando o que acontece quando o micro-organismo consegue entrar no nosso corpo, fica para vídeo aula 2. Até mais, galera!